Olá, estamos aqui novamente para mais alguns momentos de meditação na Palavra de Deus, no sentido de que tanto o meu quanto o teu coração possa ser premiado com a presença de Deus, enriquecido com aquilo que são as experiências da vida, baseados na Palavra de Deus, que é o nosso norteio para a fé, para a vida e para a vitória. Um texto interessante lá no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13, nós encontramos a expressão: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso me fez lembrar aqui a história de um dos personagens mais intrigantes da ciência de modo geral. É conhecido como um dos mais notáveis cientistas. Seu nome? Seu nome Michael Faraday, um britânico que nasceu num lar muito pobre. Seu pai era ferreiro, sua mãe trabalhava e trabalhava dando duro. Ele, com 13 anos de idade, eles migraram para longe para poder trabalhar, porque ele precisava ajudar no sustento da casa. Com muita dificuldade, lutou. E tinha um detalhe importante: seus pais eram membros de uma igreja local, do qual ali ele aprendeu os princípios das Sagradas Escrituras. Seus papais fizeram o possível para que a vida de Faraday também fosse uma vida norteada pelos princípios da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ele sempre foi um menino brilhante, muito estudioso, perspicaz, foi se envolvendo evidentemente com aquilo que eram as artes, as ciências, porque ele gostava muito de estudar, de pesquisar. E interessante é que ele foi desenvolvendo as suas atividades como estudante, procurando ir para os livros, procurando junto aos seus professores, e eis que, pela graça de Deus, sendo fiel como ele era também, tornou-se depois um estudante e que foi selecionado para estudar, dentre outros, num dos colégios importantes de Londres, da Inglaterra, e de lá foi galgando algumas posições, estudando, principalmente na área da física, da química, tanto que os seus estudos até hoje, para você ter uma ideia, ele baseou todos os seus estudos na descoberta da eletroquímica e alguns dos elementos que são os notáveis e fundamentos para, por exemplo, a construção de motores elétricos, por exemplo. Dentre outros, os fundamentos da eletroquímica que ele desenvolveu são aqueles fundamentos utilizados para a física até os nossos dias. Mas há um detalhe: ele era membro ativo da igreja também e era professor também da escola dominical. E gostava de trabalhar na sua igreja porque fazia parte disso. Porém, os seus colegas, por causa da fé que ele tinha, viviam zombando dele. E ele foi desenvolvendo as suas atividades até que um dia ele foi convidado a ser um auxiliar dentro do quadro de professores do colégio para poder estar ali trabalhando e desenvolvendo as suas ideias. Não bastou muito tempo, eis que em breve, dando palestras dos seus apontamentos, daquilo que eram suas descobertas, afinal sua casa vivia cheia de inventos dos quais ele procurava fazer possível, e ali ele foi abrindo caminhos para depois Thomas Edison, Westinghouse e vários outros desenvolverem aquilo que hoje nós conhecemos como os motores. Para você ter uma ideia, dentre as coisas que ele descobriu, estava a gaseificação de determinados gases, ou a liquefação de determinados gases, primeiro a gaseificação, depois a liquefação, dos quais nós usamos até hoje, que é os nossos eletrodomésticos, alguns deles como refrigerador, por exemplo, o freezer, e aqueles que são os freezers, as principais geladeiras, e aqueles que são os principais elementos para congelar alguns determinados produtos na área espacial, na área industrial de um modo geral e na química de alimentos. Mas, como homem de Deus que ele era, ele fazia o possível para estar presente nas reuniões de orações da sua igreja, atender às necessidades dos seus pastores naquilo que fosse possível. Casou-se, não teve filhos, mas era alguém muito temente a Deus. E quando ele foi guindado para trabalhar como professor e convidado para trabalhar como professor na Universidade em Londres, ele tinha evidentemente aquele grupo de estudantes que olhavam para o professor e zombavam do professor, porque eram céticos. Onde se viu um homem com aquele conhecimento científico ser um cristão, acreditar na Bíblia, nessas verdades da Bíblia a respeito da criação do mundo, a respeito da criação, porque não é possível mais alguém acreditar naquelas supostas verdades. Mas ele foi desenvolvendo e
trabalhando na cadeira de Química, um dia ele pegou um desses seus estudantes e percebeu que era o mais cético de todos. Chamou e disse, por favor, eu quero que você vá e faça uma descoberta. Deu-lhe, num frasco de laboratório de vidro, um líquido incolor, transparente. Entregou para ele e disse, quero que você vá para o laboratório e faça uma pesquisa. Aquele aluno disse, o professor vai ficar surpreendido. Vou surpreendê-lo, porque eu vou fazer a melhor descoberta. Ele vai ficar encantado com aquilo que sou, com aquilo que sou capaz. 3 dias depois, volta aquele estudante desenchavido, olhando para o professor revoltado e disse, professor Faraday, como o senhor pôde fazer isso comigo? O quê? O senhor foi me dar um frasco, daquele jeito para descobrir? Mas tudo que tinha ali, a fórmula era essa. H2ONaCl, ou seja, água e sal? Foi para isso que o senhor me deu isso? Faraday, então, olha para aquele jovem e disse, pelos seus olhos humanos e materialistas, você não consegue ver outra coisa senão água e sal. Mas tem uma coisa que você não conseguiu descobrir, é que aquilo não era somente água e sal, mas eram as lágrimas de um pai que acabou de perder o seu filho. Pois é, queridos. Quando nós olhamos com outros olhos, que são os olhos da fé, nós percebemos que a resposta de Deus é muito além do que aquilo que a ciência muitas vezes dá. A ciência nos mostra o possível, o que está descoberto, aquilo que ela conseguiu enxergar. Mas a Bíblia diz que Deus é o Senhor do impossível. E há um outro texto da Palavra de Deus que eu quero chamar a sua atenção aqui. É um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Este texto diz, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Quando o texto diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, isso quer dizer que Deus não está distante de nenhum de nós. Ele está muito mais perto, ao seu lado, à sua frente, acima de você. Dos teus caminhos, ele cerca. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele ama a mim e a você. Ama com um amor tão intenso, tão fantástico, que ele vive nos fazendo aquele convite dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor Jesus. Ore. Não se preocupe não, se aparentemente as tuas orações, aos teus olhos, como aos olhos de todos nós às vezes, são palavras frias, vazias, sem muito conteúdo, é apenas o choro de um coração e parece que a resposta de Deus não vem nunca. Pode ter certeza de uma coisa, se está demorando para ver a resposta, Deus apenas está trabalhando para dar para nós aquilo que Ele tem de melhor. E o melhor de Deus será sempre o melhor, porque Ele nos ama. Ele te ama. Que Deus te abençoe.